Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sou Joquebede Araújo e hoje eu vou ensinar para vocês esse botão. É um botão bem grande, gente, ele é um botão gigante. Essa pintura eu estou fazendo em uma cortina. A cliente pediu porque ela queria umas rosas bem grandes. Então eu desenhei esse botão, ele é bem grande. Eu vou até medir aqui pra vocês o tamanho que ele é, gente. Ele é bem grande mesmo. Ele é em 2 folhas de ofício. Então, ele é 2 folhas A4, esse botão. Eu vou só medir aqui pra vocês terem uma noção do tamanho desse botão, ó. Ele é 32 por 25. Ele é bem grande, gente. Hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente pode fazer rosas grandes. Hoje eu vou ensinar o botão. Para fazer a pintura desse botão, eu vou trabalhar com vinho, com o vermelho, esse aqui é o fluorescente. Ele é da Acrylex também, mas é o fluorescente que eu vou usar. O vermelho vivo e o berinjela. Vou usar essas cores aqui, a gente não vai usar branco para nós fazer a rosa. Para fazer esse botão, não vou usar branco. Então, a gente vai trabalhar só com cores de vermelho e essa profundidade aqui do botão. Já fiz aqui essas 2 pétalas e deixei essas aqui para fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Vou começar com o vermelho vivo. Vou trabalhar aqui com um pincel bem grande, gente. Esse aqui é o número 12 lixado, tá? Ele tá lixado e aparado. Então, vou trabalhar com ele, que ele é bem grande, pra mim estar fazendo o preenchimento aqui das pétalas. Vou iniciar essa pétala que está por baixo. Eu vou preencher toda de vermelho. Pronto, eu já preenchi com vermelho vivo. Agora, eu vou trabalhar com o vinho. Ó, tinta só de um lado do pincel. Eu venho aqui nessa lateral aqui. É sombra da outra pétala. E eu vou trabalhar aqui com o vinho. E aqui eu venho mesclando. Eu estou trabalhando no tecido Oxford, gente. Se você fizer no percal ou no tecido de algodão, é a mesma coisa. Você vai trabalhar do mesmo jeito. Vai fazer pétala por pétala. Pronto, eu escureci aqui com o vinho. Agora, eu vou preencher essa outra pétala aqui com o vermelho vivo. Vou preencher todinha aqui, ó. Preencho toda. Quando você faz a rosa pequena, você pode preencher toda a rosa. Mas como aqui é uma rosa grande, a gente vai preencher apenas pétala por pétala. Então, eu vou preencher toda aqui de vermelho vivo. Pronto, já preenchi outra pétala. Eu vou fazer a profundidade de 2 em 2 pétalas. Preenchi essa outra aqui, agora eu vou pegar o vinho, tinta só de um lado do pincel, virar a tinta pra fora e venho aqui, ó, dando profundidade a essa pétala. Ó, venho espalhando aqui esse vinho. Você mescla bem para que a tinta se misture. Se você for fazer a pintura no Oxford, é bom você fazer esse contorno aqui da sombra bem feitinho, gente, ó. Porque quando você vier com a outra cor clara, não vai cobrir. Então, faz certinho aqui, porque senão, quando você vier, a outra tinta já tá seca. Ó, gente, aqui eu já dei profundidade com o vinho. Agora, eu vou pegar o berinjela, tinta só de um lado do pincel, vou fazer profundidade aqui, ó, deixar uma profundidade aqui maior. Venho mesclando. Como eu estou trabalhando aqui no Oxford, eu tenho que mesclar bem aqui, ó, pra não ficar marcado.
Pronto, aqui eu já dei profundidade nessa pétala. Vou dar aqui nessa outra. Em rosas grandes, você tem que fazer assim, pétala por pétala. Agora, eu vou fazer essas outras duas pétalas aqui desse mesmo jeito. Vou preencher toda de vermelho vivo. Vou preencher todas elas de vermelho vivo. Pronto, aqui já preenchi essas duas pétalas. Vou dar profundidade aqui com o vinho. Aqui, ó, abaixo dessa. Eu coloco a tinta aqui próximo do risco e vou trabalhando, ó, puxando a tinta pra fora, até ela sumir aqui do pincel. Sempre aqui nessa parte aqui de cima, eu deixo mais escuro, porque é sombra das outras pétalas. Agora, eu vou trabalhar com o berinjela. Se você não quiser colocar o berinjela em toda a profundidade, você vai colocar só em alguns pontos. No caso, seria aqui, ó, na pontinha da pétala e aqui no meio. E eu venho trazendo o restante da tinta que fica no pincel aqui para baixo, ó. Vou dar profundidade aqui nessa outra. Eu vou deixar para iluminar quando eu terminar todo esse preenchimento aqui. Terminei aqui a profundidade, agora eu vou fazer o preenchimento dessa parte aqui, ó. Vou preencher toda essa parte aqui, ó, com vermelho vivo. É bem fácil, gente, simples para você fazer essa pintura. Vou pegar o pincel Pituar para me preencher, porque aqui o espaço é bem grande. Aqui, ó, estou preenchendo com o pincel Pituar. É mais fácil, é mais prático pra gente preencher. Então, eu vou preencher toda essa parte aqui com vermelho vivo. Pronto, aqui eu já preenchi. Ó, preenchi todo de vermelho vivo e não cobri o risco. Agora, eu vou pegar o vinho, ó, venho aqui, com a tinta virada pra cima. E vou dar profundidade aqui, ó. Vou escurecer essa parte aqui. Coloco a tinta e venho esfumando, ó, puxando ela aqui pra dentro. Pra fazer a pintura dessa rosa, desse botão, gente, é fácil porque você vai seguir risco. É só você observar onde é ponto de sombra e ponto de luz. Aqui é um ponto de sombra, ó. Essa pétala aqui, ela veio aqui, ó, e chegando aqui, ó, ela dobrou. Então, ela voltou pra trás. Aí, aqui tem outra viradinha, ó. Desse outro lado aqui também tem outra viradinha.
Pronto, gente, aqui, ó, já joguei o vinho. Agora eu vou pegar uma profundidade mais escura, que seria o berinjela. Ó, e venho aqui. Eu vou jogar só em alguns pontos, não vou jogar em todo. Eu vou puxar apenas a sujeirinha do pincel. Ó, venho aqui e vou mesclando, vou esfumando essa tinta. Agora eu vou iluminar. Para iluminar, eu vou pegar um pincel pituá. Vou trabalhar com o vermelho fluorescente e o vermelho vivo. Vou pegar os dois ao mesmo tempo, ó. Peguei o vermelho fluorescente e o vermelho vivo e vou iluminar. Só vou dar pinceladas, assim, ó. Esse pincel aqui que eu estou trabalhando é o 0, é o pincel pituá pequeno. Então, vou dar apenas pinceladas aqui, ó. Eu pego as duas tintas ao mesmo tempo, vermelho vivo e vermelho fluorescente. Se você não tiver o vermelho fluorescente, você pode dar luz, fazer o corte das pétalas com o coral, ou até mesmo só com o vermelho vivo. Eu vou só dar pinceladas aqui, depois eu volto fazendo o recorte com o pincel lixado e aparado. Dou pinceladas aqui, ó, nesse ponto de luz aqui. Depois, você vem fazendo os cortes aqui, ó, fazendo o contorno com o vermelho fluorescente e o vermelho vivo. Pronto. Agora, eu vou pegar um pincel lixado e aparado, pra mim poder fazer o corte aqui, onde não entrou o pincel pitual. Venho aqui, na bordinha dessa pétala. E desço até aqui, ó. E esfumaço. Essa aqui também, ó, fazendo como se fosse o contorno. Essas viradinhas aqui também eu faço o contorno. Eu posso até dar uma pincelada, ó, descendo com ela aqui pra baixo. Aqui do outro lado, faço o contorno também. Pronto, gente, o nosso botão quase pronto. Agora, eu vou fazer essas duas folhinhas aqui com o verde oliva e o branco. Verde oliva só no lado do pincel. Venho aqui, ó, começa aqui da pontinha da folha.
Aqui está por baixo dessa, eu jogo verde oliva. Branco, ó, só de um lado do pincel e venho aqui nessa lateral. E puxo aqui pra dentro. Venho mesclando essas duas cores. Vou fazer essa outra. Ó, viro a tinta pra baixo. Agora aqui eu venho com o branco, ó, desde da pontinha da folha, puxando aqui. Eu vou mostrar aqui pra você como você pode fazer essa viradinha aqui, ó. Vou pegar um pincel de cerdas macia. Esse aqui é da Condo, 421. Ó, tinta só de um ladinho do pincel. Viro a tinta pra baixo e pego aqui, ó, da pontinha, ó. Venho aqui e dou uma voltinha pra cá, ó. E agora eu só tiro o excesso da tinta. Nessa outra aqui, vou fazer ao contrário, vou fazer ela virada pra lá. Ó, tinta só de um lado, vira a tinta pra cima. E faço a voltinha dela pra cá, ó. Então, você pode brincar aí com o jeitinho que você pode fazer essa viradinha. Então, nosso botão aqui prontinho, folhas prontinha. Agora, eu vou fazer a pintura da folha. Gente, a folha também é bem fácil pra você fazer, ó. Vou fazer a pintura dessa folha. Aqui, ó. É uma pintura grande também, a folha é bem grande. E eu vou fazer essa pintura aqui pra vocês. Na pintura da folha, eu vou trabalhar com verde oliva, pântano e o branco. Só apenas essas três cores, porque é uma pintura bem grande, então não necessita de você colocar muitas cores. Vou iniciar aqui com verde oliva, ó, faço a nervurinha. E agora eu vou puxar ela para um lado, ó, vou puxar ela aqui para cima. Quando você for fazer uma pintura que ela é grande, sempre utilize um pincel maior. Esse aqui é o número 12 da Condo, lixado e aparado. Olha, eu vou puxar todo para um lado. Vou pegar um pouquinho do verde pântano, jogo aqui na nervurinha e vou puxar do mesmo jeito que eu puxei o verde oliva. Se você não quiser usar as duas cores uma após a outra, você pode vir com as duas cores no pincel, também dá certo. Pego o branco, tinta só de um lado, viro a tinta pra fora e venho aqui fazendo a luz aqui da folha, ó. Venho dando pinceladas, puxando aqui pra dentro. Vou deixar ela assim, ó, com essas arranhuras. Quando ela secar, eu venho e dou mais uma reforçada aqui com a luz. Pronto, fiz esse lado. Agora, eu venho com o branco aqui do outro lado, ó. Subo a nervurinha e eu vou puxar ao contrário dessa outra aqui. O segredo de você fazer pintura grande, gente, é você não deixar a tinta secar. Você trabalha com todas as cores ao mesmo tempo, para a tinta não secar. Ela não pode secar, porque senão ela vai ficar marcada. Então, não pode secar. Olha aí, ó. Já passei aqui o branco. Agora, eu venho com o verde oliva, aqui, ó, de fora pra dentro. Venho fazendo aqui, ó, o movimento da folha, ó.
sempre preenchendo bem a trama do tecido. Pronto, passei o verde oliva. Vou pegar agora o verde pântano, tinta só de um lado, vira a tinta pra fora. E venho aqui de fora pra dentro, dando profundidade aqui nessa folha. Pronto, gente, ela vai ficar assim. Você pode dizer, vai ficar marcado? Vai não. Eu vou pegar agora o branco, lavo o pincel, vou pegar o branco e vou dar mais uma iluminada aqui, ó. Faço a nervurinha e eu vou puxar assim, ó. Vou pegar aqui mais branco e vou dar mais uma iluminada aqui, ó. Esse foi o modelo, gente, que eu consegui fazer para fazer essas folhas grandes. Então, se você tem outra forma de usar aí para fazer essas folhas, então, você fica à vontade para você usar. Então, ó, nossa folha prontinha aqui. Vou pegar um pouquinho do verde pântano e do verde oliva e vou dar uma pincelada aqui, ó, assim. Só pra misturar aqui, gente, essas cores, ó. Pronto. Nossa folha quase pronta, eu venho aqui, ó, tinta só de um ladinho do pincel, vou fazer uma viradinha nessa folha. Ó, tinta só de um lado, vira a tinta pra baixo e vou fazer aqui uma viradinha, ó. Pronto, nossa folha prontinha.